uma droga base, né, que é a testosterona que você falou, e um oral ali, né? É legal isso daí, pessoal, mas eu ainda fico meio assim pelo quê? Você nunca utilizou nada, né? E você colocou na sua cabeça, eu quero fazer, eu vou fazer. Na minha opinião, eu acho que devia partir para os orais, entendeu? Pela administração, né? Aí dentro dos orais você tem várias drogas, você tem que ver o que te cabe melhor para aquele objetivo. Lembrando que o Guilherme falou é de extrema importância. Putz, você está numa fase onde você está, que você quer ser forte, você quer ser em canoa, que você quer fazer supino com 100 kg, mais de 100, você quer agachar pesado, você não vai utilizar uma droga que vai dar problema na sua articulação. Sim. Você tem que utilizar uma droga pelo qual ela vai te ajudar nesse perfil de trabalho que você quer. Putz, você está utilizando, você está num objetivo de treino ali que você quer ganhar massa muscular, quer ganhar um volume ali, aumentar 5 a 10 quilos, tá comendo pra caramba, tá treinando pesado, tá regrado. Você não vai utilizar uma droga DHT com uma finalidade estética, que é para secar. Você está indo contra o objetivo. Sim. Não é a mesma coisa que você está comendo e está correndo e quer ganhar músculo. Não vai dar certo. Exatamente. Né? Tem que ter esse discernimento aí, né? Então isso é bem interessante, é válido a gente estar falando isso daí, que a galera não se atenta muito a isso. Vamos falar de uma testosterona que vocês podem fazer o uso, né, que ela vem em via oral, ela se chama Turinabol. Ela é um pouquinho mais difícil de ser encontrada, tá? Mas ela é uma droga muito boa, ela vai te dar aumentar o seu nível de testosterona, né? E para um ciclo de ganho aí você pode estar utilizando ela aí com o Dianabol, com dosagem pequena, porque o Dianabol é uma droga que tem um nível anabólico muito grande, mas ela é muito tóxica ao fígado, né? Então você tem que também tomar soluções cabíveis. É importante você saber que você vai danificar o seu eixo, né, hipotálamico hipofisário, isso não tem como, e você tem que procurar os meios de se privar disso, né, usando um CERMES, né, um inibidor de aromatase, usando um protetor hepático, é muito importante você utilizar isso. É importante que você não beba bebida alcoólica, porque a galera, negão, tá sinistra, eles usam o hormônio a semana inteira e de sexta a domingo eles enchem a cara de bebida alcoólica, sobrecarregando toda a sua função hepática e colocando em risco a sua saúde. Mais ainda, né? Exatamente. Mais aí ainda. Depois acontece alguma coisa com a saúde, a culpa vai ser das drogas, né? Exclusivamente, né? Exatamente. E também é o que, né? Aproveitando esse gancho que você falou, quando você faz a mescla aí nossa, me perdi o que eu ia falar. O que você falou mesmo? Testosterona, o Turinabol com o Dianabol. Isso, eu ia falar isso. Né? Você citou o Dianabol, Sim. a gente falou da oxandrolona, a gente falou do enantato, Turinabol, que você também falou, né? Então a gente já falou de 4 drogas e todas elas, a gente está falando, você pode perceber que ela tem vamos dizer assim, ela tem o seu objetivo, que é o anabolismo, mas ela também tem uma coisa para você se preocupar. Sim. Né? Você vai fazer a utilização de um esteroide, você sabe que você também vai ter que se proteger contra problemas hepáticos, renais, e isso é importante. Não adianta você só pensar, vou tomar pouco, vou tomar dose baixinha. Né? Então aí eu não preciso me preocupar com o meu fígado e meu rim, não é bem por aí. Sim. Né? E o tempo que você também vai utilizar isso daí também vai fazer diferença. Vai. Né? Se você vai ficar o ano inteiro tomando uma coisa que não é tão hepatotóxica, mas pela sobrecarga vai ser. Sim. Né? E às vezes você vai falar assim, putz, eu vou tomar uma coisa, e se eu tomar X coisa, mas num tempo menor? Então é uma balança de dois gumes, né? Você tem que aliviar isso aí. O que você tem que saber é o quê? Você vai fazer a utilização, tem que se proteger. Você tem que saber o que você vai fazer junto e também depois. Você tem que pensar que tudo que vão fazer que diz respeito à evolução do físico, ele parte de um longo tempo. Quando o Andrei vai fazer uma preparação no atleta, quando eu vou fazer uma preparação no atleta, a gente nunca pensa em 12 semanas, em 6 meses.
né? Essa questão de construção de físico, eu tive uma conversa com o Andrei e perguntei: Andrei, você vai competir? Só para vocês terem uma ideia, nós não vamos entrar no assunto de atleta. Eu vou ficar aí mais 1, 2 anos aí melhorando meu físico para eu poder entrar com um volume maior. Então a gente sempre pensa a longo prazo, e é dessa maneira que vocês devem pensar, a longo prazo. Então, se vocês quiserem escolher uma droga mais potente para usar num período curto de tempo, eu não acho viável. Eu acho viável que vocês usem uma droga que é menos potente por um período curto de tempo e vocês pensem na sua evolução a longo prazo. Então, vocês façam lá um ciclo de 8, 12 semanas no máximo, e depois vocês parem por um tempo, continuem comendo, continuem treinando, e depois vocês fazem de novo. E aí você vê como é que vai evoluir seu físico, não é em 3 meses, em 6 meses, é em 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. 2 anos, melhorou sua capacidade de força, você já está comendo bem, já conhece seu físico um pouco melhor, já teve experiência com os hormônios, aí sim você estuda, pensa mais, para que você possa subir o nível, avalie os riscos. Isso é muito importante, tá? Vocês têm um problema de se comparar com um atleta, mas o atleta ele faz isso para a vida dele, isso é a profissão dele, propriamente dito, na maioria das vezes. Então ele sabe os riscos que ele está correndo. Você não pode querer acompanhar um atleta, né? Você tem que saber qual que é a sua condição de físico, qual que é a sua condição de fazer dieta, qual a sua condição de saúde, né? Seu histórico familiar, se você já teve uma patologia, já nasceu com icterícia, né? Já tem algum problema no fígado, algum problema no rim. Você tem que avaliar tudo isso. É muito complexo. É muita coisa, cara. É muita coisa. Não vai simplesmente, vou ali, vou comprar uma Durateston e vou fazer. Exatamente. A maioria faz assim. Você pode conhecer, você mesmo que está assistindo esse vídeo, você pode conhecer alguém que já fez isso e não tem problema nenhum, né? Eu conheço pessoas que fazem isso, pessoas que utilizam, né, e muito ou pouco, e nunca teve nada. Pelo contrário, teve uma resposta muito significativa. Mas é uma roleta russa. Se você nunca teve e você fizer e você der algum problema, bom, você assumiu o risco. Exatamente. Você está vendo esse vídeo, você assumiu o risco. O cara assumiu esse risco. Ele foi lá, comprou, utilizou, não deu problema. Show, sorte para ele. Mas não quer dizer que vai ser com você. Exatamente. Né? Putz, eu conheço gente que faz isso, faz aquilo e não tem problema nenhum. Sim. Tá bom, mas a gente sabe que tem, né? Existe um princípio que chama princípio da individualidade biológica. Então cada ser é um ser único. Então às vezes você conhece 10 pessoas e essas 10 pessoas fizeram uso e não teve problema, mas você pode usar e ter problema. Uma dose bem menor, uma coisa bem tranquila. Exatamente. Guilherme, uma coisa que a gente não falou. Acabou o ciclo. O que eu faço depois? A gente sabe que vai ter uma queda. Sim. Né? Vai ter um crush metabólico ali. É importante pensar nisso. É importante pensar. Todo o seu eixo hipotalâmico hipofisal ele trabalha através de feedback. Existe lá o GNRH, que faz a produção de LH e FSH. Aqui tem a testosterona e aqui tem a espermatogênese. Conforme vai fabricando minha testosterona, ele vai mandando um feedback lá para cima e se tiver um nível de testosterona alto, ele vai inibir a produção de LH. Se inibir a produção de LH, não produz mais testo. Quando eu estou usando testosterona de forma exógena, aquela que eu coloco para dentro do meu físico, minha testo sobe muito, inibe esse eixo e o LH para de fabricar. Então eu preciso tomar medidas cabíveis, né, para que volte a produzir a testosterona do meu eixo e meu eixo ele continue trabalhando de forma normal ou próximo ao normal. Lembrando que... Também, sem cortar você, quando a gente fala assim, dessa inibição da produção sua interna, não é com dose, a gente não está pensando, não é com doses extremamente altas não. Às vezes uma vez por semana que você utiliza já é o suficiente para inibir isso aí. Então significa que o quê? Inibiu TPC. TPC, exatamente. Não, eu estou tomando uma vez por semana, eu não preciso fazer TPC. Mentira, precisa sim. Tá? Continua, segue a sua linha. Então eu preciso tomar medidas cabíveis. Quais são essas medidas cabíveis? HCG. O HCG, quando eu faço uso dele pós o ciclo, como que as pessoas costumam fazer? De duas maneiras, ou usando 5.000 unidades intramuscular por uma vez só que ela é extremamente dolorida, tá? Ou você vai separar 20 doses de 250 unidades e vai fazer subcutâneo durante 20 dias consecutivos. Esse hormônio ele vai fazer uma espécie de papel desse LH.
para fazer com que seu eixo volte a fabricar, né, a testosterona de forma endógena novamente. Também temos a cabergolina, né, que ela é um inibidor de prolactina, que também ela vai ser usada para voltar à estabilização do eixo, tá? E lembrando que muitas das vezes, galera, você não vai ter manifestações clínicas, né, de ter um nível de estradiol alto, né, que é coceira no mamilo, caroço no mamilo ou aquela famosa cara de lua, né? Mas se você for fazer um exame, vai dar lá que seu estradiol está extremamente alto. Então, reforçando o que o Andrei falou, é muito importante você tomar as medidas cabíveis, né? Porque numa dessa aí, ó, você vai sair de um ciclo, vai ter uma queda hormonal muito grande, você vai ficar depressivo, vai ficar triste, vai ter uma perca nos seus ganhos muito alta, né? Sua libido vai cair. E aí, meu irmão, para você poder recuperar depois, então todas essas coisas eu tenho que parar e pensar, analisar, né, os prós e os contras e tirar suas próprias conclusões. Sim. Também assim, né? Putz, se eu não fizer, o que vai acontecer? Eu nunca mais vou produzir minha testosterona normal? Vai. Só que assim, o seu crédito metabólico ele vai ser tão péssimo, você estava num nível de anabolismo tão alto. Pensa, você tem a produção aí média aí, vai lá de 300 e pouco a 800? Por aí, né? Da grande maioria das pessoas fica em torno disso aí, pessoas saudáveis e tal, né? Aí você sobe lá para 1.500. Pô, pensa, se você já ganha uma massa, você ganha uma massa muscular mais ou menos, dentro dessa faixa, 300 a 800, você sobe para 1.500, quase o dobro do limite natural. Tá produzindo, tá ganhando, tá forte, tá libido lá em cima, você tá voando. Aí você para, 15 dias depois, você volta lá para menos de 300. Sim. Você não acha que você não vai sentir? Você vai sentir, você vai engordar, você vai reter, você vai perder músculo, seu rendimento na academia vai cair. Só que depois de um certo tempo, que aquela texto que você utilizou externo começar a sair, você vai começar a voltar. Sim. Só que demora muito. Do jeito que a gente está falando aqui, é para você acentuar essa velocidade, para você voltar dentro da quantidade de 300 a 800. Mas ainda você vai ter uma perca, mas ela é menor. Sim. E por um tempo menor também. Exatamente. Né? Isso que é interessante. Você vai estar se privando de uma maior baixa, você vai estar equilibrando. Sim. Então, galera, é isso. Vocês precisam ter essa compreensão do quais são as coisas mais importantes, o que você vai escolher para fazer como uso. Nós usamos alguns exemplos, né, citamos algumas drogas, mas é muito importante que vocês não pulem etapas, não comecem lá na frente. Vocês vão dando um passinho de cada vez. Isso é dica de quem teve que aprender na prática, como eu, né, e pagam algum preço por isso, né, até hoje. E vocês têm a informação que o canal está dando para vocês, né, que eu tenho acompanhado, é muita informação boa e vocês não podem perder isso. Então é muito importante que vocês acompanhem, né, todos os vídeos que forem lançados, que vocês estejam sempre de olho, que isso vai agregar muito na vida de vocês. Legal, eu daria muito para quando eu comecei a fazer musculação, ter o conteúdo que você produz. Sim. Porque talvez eu não teria errado quanto eu errei. Sim. Porque aprender com erro é muito ruim, porque a gente não fica livre das consequências. Né? Sim, você não tem escolha, né? Você não tem opção. Exatamente. E agora a galera tem opção. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Se faltou alguma informação que a gente não detalhou muito, você pode comentar aqui nos comentários. Fala disso, fala daquilo, né? Espero que vocês já deixem aquele like para ajudar a gente. Se você não é inscrito, já se inscreva e acompanhe a gente nas nossas redes sociais, Andrei Pinheiro 92, aqui o CT Andrei Pinheiro. Guilherme, qual que é a sua rede? Guilherme Gomes Team. Guilherme Gomes Team, né? A gente também na Explosão Nutrition. Pessoal, valeu aí, tamo junto. É nóis.